6563 Delta, verify altitude and maintain 12,000. Having some trouble with November 6563 Delta, Atlanta Center, be advised of moderate to extreme precipitation ahead on your current heading. Atlanta Center. We're willing to proceed wherever you think offers the quickest route through this weather. November 6563 Delta, Atlanta Center, I don't have a better route for you at this time. Deviation as necessary is approved. Proceed direct to your destination when able. Roger, we'll navigate through as needed. November 6563 Delta. Piloto privado, sua esposa e 2 filhos decolaram para um voo de Orlando, na Flórida, com destino a Jackson, no Tennessee. Cerca de 2 horas depois da decolagem, ele encontrou tempo severo e decidiu pedir ajuda ao controle para buscar um desvio. Infelizmente, o controle disse que não tinha uma rota alternativa naquele momento. Então, o piloto decidiu prosseguir assim mesmo. Será que o pequeno Cessna conseguiu passar pela tempestade e chegou ao seu destino? Hoje nós vamos acompanhar o voo do November 6563 Delta. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. O piloto de hoje é Joseph Crimshaw, um executivo financeiro de 45 anos. Joseph formou-se na Universidade do Tennessee. Era executivo financeiro, especialista em planos de aposentadoria e de investimentos no First Tennessee Bank. Era também membro do conselho da Escola Universitária de Jackson, onde seus filhos estudavam. Além de piloto apaixonado, pai e marido muito querido pelos amigos e vizinhos. Ele sempre organizava a queima de fogos do bairro no dia 4 de julho, dia da independência nos Estados Unidos, quando fingia ser Tom Cruise, para a alegria de todos. Possuía um certificado de piloto privado com habilitação para aeronaves monomotoras terrestres e voo por instrumentos. Em sua mais recente renovação do certificado médico, ele relatou uma experiência total de 288 horas de voo, incluindo 17 horas nos últimos 6 meses. Naquela ocasião, o piloto não relatou nenhuma condição médica e seu atestado médico não indicava nenhuma restrição. Naquele dia, Joseph estava acompanhado de sua esposa Jennifer, de 43 anos. Jennifer Ginger Crenshaw era enfermeira formada e, assim como seu marido, tinha uma licença de piloto privado. Gostava de pintura e arte. Joseph e Ginger estavam acompanhados de seus filhos, Jacob, de 16 anos, estudante do 2º ano e ávido jogador de futebol americano na Universidade de Jackson, e Gillian, de 14 anos, aluna do 8º ano na Escola Universitária de Jackson e ganhadora do Prêmio Presidencial Nacional de Fitness. Gillian participava ativamente dos musicais e peças teatrais na escola e sonhava em se tornar uma atriz e cantora. Naquele dia, a família Crenshaw retornava para casa no Tennessee após suas merecidas férias na Flórida. A família Crenshaw voava em seu Cessna 210 Centurion. O Cessna 210 é uma aeronave leve de aviação geral, monomotor de alto desempenho, com 6 assentos, trem de pouso retrátil e asa alta. Voou pela primeira vez em janeiro de 1957 e foi produzido pela Cessna até 1986. No início da década de 70, o fabricante passou a produzir um modelo melhorado do Cessna 210 sem os montantes embaixo das asas e acrescentou o nome fantasia Centurion. O avião de Joseph fora fabricado em 1974 e era equipado com motor Continental TSO 520R com 310 cavalos de potência e uma hélice Macaulay de 3 pás e passo comandável, uma máquina de alta performance. Na última inspeção, a aeronave contava com 4.859 horas totais. Pela manhã, o piloto acessou um briefing meteorológico online através do ForeFlight e registrou um plano de voo IFR. Ele obteve um briefing de rota de baixa altitude entre Kissimmee, na Flórida, e Jackson, no Tennessee, às 6 horas e 6 minutos da manhã e outro novamente às 11 horas e 34 minutos, cerca de 20 minutos antes da partida. O briefing incluiu todos os relatórios e previsões relevantes, avisos e notans para a rota. Ao longo da rota estava o aeroporto de Birmingham Shuttlesworth. Lá a previsão era de condições marginais de voo visual. Vento sudeste a 20 nós com rajadas de até 30 nós. Visibilidade de 4 milhas
chuva moderada, nuvens e cúmulos nimbus, teto a 2.000 pés acima do solo e tempestades. O plano de voo previa a decolagem de Kissimmee, na Flórida, ao meio-dia, no dia 25 de março de 2017, com destino a Jackson, no Tennessee. Um voo de um pouco mais de 1.000 quilômetros, que seriam cobertos em cerca de 3 horas pelo Cessna 210. Na Flórida, as condições eram CAVOC, Ceiling and Visibility OK. Jacksonville Center, November 6563 Delta at 10,000 feet and on course. November 6563 Delta, roger. Altimeter 3024. Após a decolagem, o voo subiu para a altitude de cruzeiro de 10.000 pés na direção noroeste. Cerca de 1 hora após a decolagem, um controlador de tráfego aéreo transmitiu o primeiro alerta meteorológico do dia. Esses alertas, emitidos pelo Serviço Nacional de Meteorologia, alertam para a instabilidade severa, tipicamente envolvendo tempestades com topos de grande altitude, turbulência intensa e condições de voo perigosas. O alerta indicou cúmulos nimbus com topos superiores a 40.000 pés em partes da rota à frente. Joseph confirmou a transmissão e continuou na rota. Nesse ponto, o céu à frente ainda parecia administrável da cabine do Cessna. Mas cerca de 1 hora depois, um segundo alerta de tempo instável foi transmitido, alertando sobre a piora das condições em uma região agora diretamente na trajetória do Cessna. Relâmpagos já eram visíveis à distância, e imensos cúmulos nimbus cresciam à frente. Do solo, os relatórios de radar e precipitação pintavam um quadro sombrio. Um corredor de clima moderado a extremo agora cercava a rota de voo da aeronave. Os controladores avisaram o November 6563 Delta sobre a forte precipitação à frente e disseram a Joseph para desviar conforme necessário. Mas mesmo com os avisos, nenhuma rota alternativa foi imediatamente oferecida, apenas a instrução para prosseguir diretamente para o destino assim que possível. Montgomery approach November 6563 Delta, requesting right deviation for weather. November 6563 Delta, deviation to the right approved as requested. Por volta das 13 horas e 57 minutos, e novamente às 14h03, o piloto solicitou e foi aprovado para desviar à direita do curso devido a condições meteorológicas. Por volta das 14h20, o piloto solicitou e foi aprovado para subir para o nível 120, ou 12.000 pés, acima do nível do mar. O piloto posteriormente checou com o controlador de Atlanta, que descreveu precipitação moderada a extrema à frente do avião e perguntou se o piloto precisava desviar. Joseph respondeu que aceitaria qualquer rota que o controlador considerasse segura, mas o controlador respondeu que não tinha uma rota melhor e permitiu que o piloto desviasse a critério, instruindo-o a prosseguir para o seu destino quando possível. O piloto, nessa hora, demonstrou os sintomas de uma das doenças mais fatais entre os pilotos, uma doença que os americanos chamam de get there-itis, ou o que os psicólogos chamam de viés para completar a missão. Por volta das 14h29, o avião iniciou uma série de curvas descendentes à direita e o controlador instruiu o piloto a manter 12.000 pés. O avião continuou a descer e o controlador informou novamente ao piloto que estava perdendo altitude. O piloto respondeu sob visível estresse: "Estou fazendo o melhor que posso." Joseph entrara na espiral da morte. Na aviação, uma espiral da morte é um tipo de mergulho em espiral muito perigoso, realizado acidentalmente por um piloto sem treinamento ou proficiência em voo em condições meteorológicas por instrumento. Espirais da morte são mais comuns à noite ou em condições climáticas adversas, onde não existe horizonte visível para fornecer suporte visual. Elas ocorrem quando o piloto experimenta desorientação espacial e perde a consciência da atitude da aeronave. O piloto erroneamente acredita que está voando com as asas niveladas, mas com uma descida indicada no altímetro e no indicador de velocidade vertical. Isso geralmente leva o piloto a tentar subir puxando o manche para trás. Em uma curva inclinada, no entanto, o avião está em um ângulo e traça um grande círculo no céu. Puxar o manche para trás tem o efeito de estreitar esse círculo e fazer com que o avião perca a altitude a uma taxa crescente, como girando em um ralo ou um funil. Às 14h32, o controlador informou ao piloto que estava recebendo 5.800 pés na sua altitude. Não houve resposta e o contato com o radar foi perdido logo em seguida.
Por volta das 14 horas e 33 minutos, no horário local, o Cessna sofreu uma descida descontrolada e acabou por perder as 2 asas em voo. Após enviar um mayday entrecortado pelo rádio, o avião caiu perto de Hayden, no Alabama. A análise dos dados meteorológicos e do radar de controle de tráfego aéreo indicou que a aeronave havia voado em direção a uma linha de forte instabilidade, formação de gelo, chuva e turbulência. O piloto e 3 passageiros, todos da mesma família, faleceram no impacto. Próximo ao local do impacto, uma testemunha relatou que estava em sua garagem e notou como ventava e que as árvores estavam bastante inclinadas. Ela disse que não estava chovendo, mas ouviu trovões à distância e um avião voando acima, emitindo um som estranho. Disse ter ouvido um boom alto e visto pedaços do avião caindo do céu. Em seguida, viu a fuselagem do avião que girava no ar descendo em direção ao solo. O exame da fuselagem do motor não revelou nenhuma anomalia que pudesse impedir a operação normal da aeronave. A área dos destroços tinha cerca de 1.500 metros de comprimento. Continuando ao longo da trajetória dos destroços, estavam a asa direita interna e o conjunto da asa esquerda, incluindo o aileron e o flap. Várias partes do avião continuaram ao longo da trajetória dos destroços que levavam aos destroços principais, que compreendiam o motor, a fuselagem e a empenagem. A asa esquerda separou-se da fuselagem e permaneceu intacta. A asa direita foi separada em 3 grandes pedaços, com o aileron ainda preso à parte externa da asa. O exame da fuselagem não revelou nenhuma anomalia pré-acidente que pudesse ter impedido a operação normal. O exame do motor não apontou nenhuma falha ou condição pré-existente que pudessem dar causa ao acidente. O mesmo com relação à hélice, que apresentava deformações características de motores funcionando a pleno antes do impacto. O NTSB determinou que as causas prováveis deste acidente foram a decisão do piloto de continuar o voo em condições climáticas adversas conhecidas, o que resultou em desorientação espacial e subsequente perda de controle da aeronave, mais um caso de uma doença muito grave que mata muitos pilotos, Gederitis, a determinação em completar a viagem, mesmo que as condições sejam muito perigosas. Um acidente que aconteceu no Brasil com causas semelhantes foi o acidente com o Seneca, que caiu próximo a Cáceres, no Mato Grosso, que eu conto nesse outro vídeo aqui no canal. Se você gosta do conteúdo do Bora Voar, não esqueça de conferir também esse outro vídeo aqui ao lado. Bons voos a todos!